Shalom, shalom, irmãos. Vamos fazer então, o nosso resumo dessa atual e próxima Parashá, que é a Parashá Tzav, a Parashá ordena. É a 25ª Parashá, num total de 54 Parashás, e a segunda Parashá do livro de Vaikra, Levítico. Nós lemos nesta porção da Torá, Levítico, capítulo 6, do verso 8, até o capítulo 8, verso 36. Na Haftará, lemos Jeremias, capítulo 7, do verso 21 até o capítulo 8, verso 3. E também em Jeremias, capítulo 9, do verso 23 ao verso 24. Na Brit Hadashá, lemos Marcos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 37. Então, essa porção da Parashá inicia com a palavra ordene a Arão e a seus filhos, pois os mandamentos desta Parashá são destinados aos sacerdotes. Então, estaremos vendo o tema das leis dos sacrifícios. E como fala da lei e sacerdotes, faremos um paralelo com aquele que é a lei vivente do Pai, Torá vivente, e também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E de nós, seus servos fiéis, também vamos falar. Então, ficará muito claro que está tudo perfeitamente ligado, pois tudo que os sacerdotes estariam fazendo com as instruções de Adonai estaria trazendo à existência aquilo que ainda não existia, mas eram tudo sombras do que viria a existir, o holocausto de Yeshua, o Messias. Então, na Parashá passada, Deus chama Moisés, que tipifica Yeshua, e o ensina, primeiro, como fazer os holocaustos. E agora, nessa Parashá, Moshe ensina o que aprendeu com Adonai aos sacerdotes, ele vai ensinar. E num terceiro momento, os sacerdotes farão na prática o que aprenderam, conforme as instruções de Hashem. Então, essa didática do Eterno já aludia ao fato que no futuro, primeiro Deus mostra o que quer ensinar na pessoa do Mashiach, de Yeshua. Num segundo momento, o próprio Yeshua ensinaria o que aprendeu do Pai a todos nós. E agora, num terceiro momento, nós temos que fazer e seguir as instruções que aprendemos de Yeshua. Estas que internalizamos e ensinarmos ao próximo, não só com palavras, mas também com exemplos. Implementando assim o reino de Deus, a vontade do Pai na terra. É um efeito meio que dominó, mas um efeito gigantesco, que começa em Deus, passa para Yeshua e depois para cada um de nós e assim, respectivamente, ao próximo. Então, toda a Torá fala de Yeshua em cada verso. E os holocaustos, sacrifícios, também. Veremos que os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, também falam, como também o livro de João, o livro de Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, 2 Timóteo, Hebreus, Apocalipse e outros também. Falam sobre holocaustos e falam também sobre ofertas. Em Levítico, capítulo 6, do verso 9 ao 13, nós lemos que o holocausto ficaria na lareira acesa do altar por toda a noite, até pela manhã.
por toda a noite. Noite nós sabemos que simboliza o quê? Trevas. Então, por toda a noite, por todas as trevas, o altar mesmo assim estava aceso, mesmo em meio às trevas. E Yeshua mostrou a sua luz para que nós também pudéssemos fazer o mesmo. A palavra holocausto em hebraico é olá, que significa subida, escadaria, pois o holocausto é o único meio de fazer o ofertante subir até a presença de Deus. Só Yeshua é quem ele media entre Deus e o homem. Então, a fumaça do fogo que consome o holocausto sobe até os céus. A palavra olá, holocausto, também significa oferta total, oferta inteira, onde há uma identificação do ofertante com o holocausto, o que também simboliza uma substituição. E o que era oferecido no altar deveria ser santo. Então, nós assim nos identificamos com Yeshua. Ele é o holocausto, ele é essa lareira, ele é a luz, tudo tipifica e simboliza Yeshua. Assim como a fumaça, Yeshua, depois de ressuscitar, também subiu aos céus e está à destra do Pai. Yeshua fez oferta total de si mesmo. Ele morreu no nosso lugar. Ele é a escada que nos leva ao Pai. Mas ele também é o sacerdote e também é o holocausto ao mesmo tempo. E no verso 10 diz que ele vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua. Após a consumação do ato que o pecado foi totalmente queimado, agora é cinzas. Em João, capítulo 19, verso 40, e também capítulo 20, verso 5, entre outras passagens, vemos que Yeshua estava antes na cruz, com calções de linho branco, na sua pele nua. E ao ser tirado da cruz, foi também envolto em um pano de linho, após consumação do ato de sua morte, onde disse, está consumado, e inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. O sacerdote retirava as cinzas do altar, aqui em Levítico, e colocava ao lado do altar, fora do altar, e fazia isso com uma pá de prata. Prata, sabemos que fala de redenção, que é Yeshua. Quando Yeshua foi encontrado por Maria Madalena fora do sepulcro, provavelmente, creio eu, ao lado leste, e já revestido de um corpo e vestes especiais, embora ainda não glorificado. Pois é disso que fala a mitzvá de recolher as cinzas pelo sacerdote, que vestia trajes especiais para este serviço, e lavava os pés e as mãos com água do lavatório, segurando uma pá de prata, redenção. Subia ao altar, pegava as cinzas com a pá e carregava a pá com as cinzas para o lado leste da rampa do altar, e as depositava no chão, usando túnica de linho e calções de linho, como fala em Levítico capítulo 6, verso 10. Então, as cinzas eram depositadas no chão, onde ocorria um milagre. O solo as engolia. E não se achava mais as cinzas, o pecado, que fora levado fora do arraial a um lugar limpo. Seria por isso que Maria Madalena confundiu Yeshua com um jardineiro? Talvez? Ainda em Levítico, capítulo 6, do verso 12 ao 13, fala que o fogo sempre arderá continuamente, sem se apagar, e o sacerdote acenderá lenha nele,
a cada manhã. Na verdade, a adição da madeira não era necessária para manter esse fogo, pois um fogo celestial repousava constantemente no altar, onde colocava em ordem o holocausto e a gordura das ofertas pacíficas pelo sacerdote. A oferta da gordura, parte mais saborosa, simbolizava o desejo de oferecer o melhor a Deus. Também um símbolo de fartura, de prosperidade. E quando o ofertante a leva para ser queimada no altar, isso significava que ele estava entregando a sua fartura, a sua prosperidade, como um ato de adoração a Hashem. E da parte de Adonai, recebia paz, shalom. Nesta, somente a gordura era queimada e as carnes eram comidas, consumidas pelos sacerdotes e pelo povo, numa ceia de aliança solene, a qual os pobres eram convidados e que prenunciava a paz que seria trazida aos homens pela obra de Yeshua, que a si mesmo se oferecia sobre o altar do Eterno, a fim de trazer paz aos homens, saúde, algo completo, pleno à vida do ofertante, uma aliança de paz entre Deus e os homens. Através da oferta pacífica, então, o Eterno tinha a intenção de colocar o ofertante no nível de relacionamento com ele, com Deus, e assim restaurá-lo. A santidade era restaurada no ofertante por causa do sangue, e é o que o sangue de Yeshua, que veste até hoje no templo celestial, faz. E a Shalom é consequência do perdão de Adonai. Então, o local de sacrifício permanecia sempre queimando. Isso significa que Adonai estará sempre à nossa disposição, aguardando somente a nossa ação em sua direção, para então podermos receber dele o perdão. O fogo era celestial, pois o primeiro fogo que acendeu a lenha do altar, depois da consagração de Arão, foi ateado por Elohim. Isso vocês vão ver em Levítico capítulo 9, verso 24. Isso nos ensina que um sacrifício pode ser feito pelo homem, mas é só a graça de Deus que o consome, que o torna aceitável, por causa do sacrifício de Yeshua. O pecado de oferecer sacrifícios com fogo estranho, fogo de homem, e não por Hashem, foi justamente o que provocou a morte de Nadab e Abiú, que nós vamos ver quando lermos Levítico capítulo 10, do verso 1 ao 2. Todos os tipos de madeira, de árvores, poderiam ser lenha para o altar, exceto de videiras e oliveiras, pois além do fruto delas vir o vinho para as libações, assim também da oliva produzia o azeite, o óleo para a menorá e oferendas de farinha, e também pela oliveira representar Israel e seus enxertados, e a videira aludir ao Messias. Em Levítico, capítulo 6, do verso 14 ao 18, o tema é oferta de manjares, onde os sacerdotes perante o Senhor pegam um punhado de flor de farinha da oferta com o seu azeite e todo o incenso e queimam no altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos, pão repartido entre eles, pão asmo, pão sem fermento, simbolizando Yeshua, o pão sem fermento, o homem sem pecado. Coisa santíssima é, como oferta pelo pecado e pela culpa, estatuto perpétuo para as gerações. Tudo que nela tocar é santo. Isso alude ao último ser de Yeshua,
onde Yeshua disse: fazei isso em memória de mim. Por isso que é um memorial. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, ele fala isso. Mas também podemos ler Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao 30, Marcos, capítulo 14, verso 22 ao 26, e também 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 25, onde Yeshua celebra o seu último Seder, o Pêssar, o jantar de Pêssar, de seda, né, que nós chamamos, dos essênios. Os essênios eram aqueles homens que eles levavam um cântaro de água lá de Marcos, capítulo 14, verso 13. E esses essênios, então, no ano de 30 depois de Cristo, o Seder do Essênios de Páscoa, de jantar de Páscoa, caiu um dia antes do Seder, do jantar de Páscoa, do calendário judaico. Os essênios, eles divergiam dessas datas dos saduceus. Então, eles criaram um calendário próprio. E por isso, Yeshua faz o Seder junto nessa data dos essênios. Então, eles criaram um conceito, esses essênios, de aficomã, que para eles era um pão que substituía o corbã de Pêssar, que substituía o cordeiro de Páscoa. Isso um dia antes de 14 de Nissan, às 18 horas, então de 13 de Nissan, Yeshua come aquele pão sem fermento, aquele aficomã, simbolizando então ao próprio Yeshua, que daria o seu corpo a todos nós, na sua obra vicária. Por isso era dividido entre os sacerdotes, os apóstolos ali no caso com Yeshua. Eu estou fazendo uma midrash, né, de Levítico, também com a obra de Yeshua. Está tudo ligado. Então, em 13 de Nissan, numa quarta-feira, Yeshua fez esse Seder. Depois, ele foi orar no Monte das Oliveiras, de madrugada, onde ele foi preso. Aí, na madrugada onde ele foi preso, já é quinta-feira, dia 14 de Nissan. Ele foi levado até o pretório ao sair da casa de Caifás. Porém, diz em João, capítulo 18, verso 26 ao 28, que os sacerdotes não entraram no pretório. Eles levaram Yeshua, mas eles não entraram no pretório, pois eles não poderiam se contaminar, devido eles teriam que preparar ainda para a Páscoa, fazer a preparação da Páscoa. Então, os sacerdotes do templo não poderiam se contaminar. Então, eles não entraram no pretório. Por quê? Era a preparação de Páscoa, era dia 14 de Nissan, para os judeus. E se contaminasse, eles não poderiam comer a Páscoa. Então, já era agora aqui, quinta-feira, dia 14 de Nissan. Em João, capítulo 19, verso 14, diz que era preparação para a Páscoa, na hora sexta. Então, às 9 horas da manhã, Yeshua é crucificado. E às 15 horas, às 3 horas da tarde, de quinta-feira, 14 de Nissan, Yeshua, no Calvário do Gólgota, entrega o seu espírito no mesmo momento que o Corbã, que o Cordeiro Pascual, era oferecido no templo. Por este motivo, já havia também profetizado João, que batizava, pois quando ele diz no batismo de Yeshua, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, isso nós lemos em João, capítulo 1, verso 29, e também em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, afirmou que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ao qual foi imolado. Pois o Cordeiro no templo era imolado entre as 15 horas, às 3 horas da tarde, até antes das 18 horas. Isso vocês podem ler em Êxodo, capítulo 12, do verso 6 ao 8,
né, que o cordeiro era imolado no período da tarde, até antes das 18 horas. E às 18 horas dessa quinta-feira, aconteceria então o Seder de Páscoa oficial dos judeus de Sanhedrin, com o cordeiro pascal. Também o primeiro dia da festa de Matzot, as festas dos pães asmos, que você come pão sem fermento. Onde se come então a matzah, né, o pão sem fermento. Sendo esta quinta, por ser 14 de Nissan, era também dia de convocação solene, descanso como no Shabat, como se fosse no Shabat, embora fosse uma quinta-feira. Sendo então quinta-feira, 14 de Nissan, 30 depois de Cristo era o ano, o primeiro dia e a primeira noite da sua morte. Na sexta-feira, no dia seguinte, era dia 15 de Nissan. Foi o segundo dia e a segunda noite de sua morte. E no Shabat, no sábado, é o terceiro dia e a terceira noite após a sua morte, que aí é dia 16 de Nissan, às 18 horas de sábado, até às 4, 5 horas da madrugada, do primeiro dia da semana, num domingo, acontece então a ressurreição de Yeshua, para cumprir Oséias, capítulo 6, verso 2, que diz: depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. E em Mateus, capítulo 12, do verso 39 ao 40, Yeshua, Jesus fala: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, Yeshua, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No coração da terra, o corpo de Yeshua estava na gruta em Jerusalém, o coração da terra, e a sua alma ficou no Sheol, mansão dos mortos. Em 1 Pedro, capítulo 3, 18, diz que Yeshua sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, no Sheol. Estes espíritos em prisão no Sheol, eles estavam presos no Sheol, porque eram a geração da época da Arca de Noé, aquela geração que não aceitaram e não tiveram arrependimento. E eles então, foi pregado a eles pelo próprio Yeshua, como diz aqui em 1 Pedro, né, capítulo 3, verso 18. Em Romanos 5, o apóstolo fala que pecávamos e por isso éramos inimigos de Deus, mas através do holocausto, da morte, do sacrifício de Yeshua, fomos reconciliados. Agora somos justificados por seu sangue. E agora que Deus, né, derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, devemos agora andar transformados e em novidades de vida, diferentes de como vivíamos no passado. Perceba que quando Adão vivia as instruções do Pai lá em Gênesis, Yeshua vivia e governava com Adão na terra. Era Adão revestido de verdade de Yeshua. Quando Adão errou, quando Adão pecou, ele deixou as instruções do Pai. Ele retirou Yeshua do governo do seu coração e, consequentemente, da terra.
Assim também acontece com cada um de nós que erramos, que pecamos. Há pecado, então, há erro, mas também há culpa, há dolo. Então, no mesmo lugar que você imolou Yeshua, no seu coração, no mesmo local, no seu coração, você imolará a você mesmo. Você matou o governo de Yeshua no seu coração, quando você não obedece. Sabendo disso, você deve matar o seu próprio governo, acabando com o pecado, com o erro, pois todos nós matamos Yeshua. Essa é a verdade. Fisicamente, Yeshua morreu pelas mãos de judeus incrédulos e gentios incrédulos, aqui na pessoa dos romanos. Porém, ele veio para morrer por nós, pois os nossos pecados já estavam nos obrigando a morrermos a nós mesmos. Estávamos mortos e não sabíamos. Porém, Yeshua veio voluntariamente morrer no nosso lugar. E ele ressuscitou, nos dando esperança na fé de também sermos ressuscitados na primeira ressurreição dos mortos. E ao mesmo tempo, devemos também indenizar a Yeshua e ao Pai, a Deus, por isso. Mas como? Dando o nosso melhor. Estaremos indenizando pelos danos que causamos a Yeshua e ao Pai. Os homens endureceram seus corações e não se importavam com a morte de animais, mas como também não se importavam com a morte de outro homem. Porém, como não se importar com a morte de Yeshua? Seja bom e se importe com a morte de animais também. Se importe também com a morte do próximo e, principalmente, se importe com a morte de Yeshua. Para isso, o obedeça. Em Levítico capítulo 6, do verso 19 ao verso 23, mostra a oferta de consagração dos sacerdotes, onde ofertavam a 10ª parte de um efa de flor de farinha, a 5ª parte de manhã e a outra 5ª parte à tarde. Mas o que isso quer dizer? O número 10 dividido de 5 em 5, em 2 partes, não te lembra nada? As 10 palavras. Alguns chamam de os 10 mandamentos, mas na verdade são as 10 palavras. 5 na parte frontal da tábua da aliança, que nós vimos nas paraxás passadas, e 5 na parte do verso da tábua da aliança. Fala que o sacerdote deveria ofertar a sua obediência a Deus, seguindo as instruções de Deus, onde 5 era a forma correta de se relacionar com Deus e as outras 5 a forma correta de se relacionar com o próximo, de manhã e à tarde, na luz do dia, para que todos vejam, assim como foi o sacrifício de Yeshua, da manhã e da tarde. E todos viram. A oferta aqui é definida como Corban, que significa oferta a Deus, algo que é sacrificado e ofertado a Adonai. O mesmo verso diz, no dia em que for ungido, ungido vem do Messias, unção, óleo. Isso significa que o próprio Deus se tornaria para os sacerdotes unção e consagração que eles tanto necessitariam. O Senhor sendo derramado sobre o corpo dos sacerdotes, pela cabeça, obediência, e sacrifício em seu coração. Quando somos ungidos pelo Eterno, a primeira coisa que recebemos é do óleo da unção, o Espírito de Deus sobre nós. Baruch Hashem, e passamos a viver com Yeshua, o Messias.
E foi exatamente isso o que aconteceu em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, na festa de Pentecostes, a festa de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar, conforme Yeshua havia pedido, e também conforme era de costume, pois se celebrava nessa data a dádiva da entrega da Torá. 50º dia, dia 50, digamos assim, após a contagem do Homer, que vamos entrar em breve, né, nesses mesmos dias. Então, só uma observação. Então, Pentecostes, como é colocado ali na Brit Hadashah, é um termo em grego que significa 50, porque eram 50 dias. Contava-se 49, a contagem do Homer, e no 50 era a festa da entrega da Torá, Shavuot, ou pode também ser chamada aqui, não tem problema nenhum, no grego, Pentecostes. Porém, essas festas falam de quem? De Yeshua e da sua obra. E antecede a todas essas festas que eu falei, a contagem do Homer, Shavuot, antes mesmo antecede já com a festa de Pêssar, a festa de Páscoa. E a festa também de Poisasmos. Vejam que está tudo ligado e veio do céu também um som como de um vento, um ruar, um vento impetuoso, o vento do Espírito de Deus, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Som aqui é shofar. Então, na Páscoa, no Pêssar, no primeiro mês, Yeshua nos liberta do erro do pecado, da vida errante ao qual vivíamos antes. E começamos a internalizar Yeshua na festa de Asmo Matzot. E isso nos faz caminhar em comunhão com o Pai. 7 vezes 7. A contagem do homem dá 49. 7 vezes 7. Ou seja, é um processo pleno, porém aos poucos. E no dia 50, que é o Pentecostes, é o dia, né, o 50º dia, espiritualmente, no terceiro mês. E aqui não é um dia físico de 24 horas, mas um dia espiritual. Não tem muito a ver com horas, mas com atitudes que aprendemos e desenvolvemos a nossa fé. E isso sim nos faz passar ao próximo dia. Né? A contagem de Homer, cada dia é um desenvolvimento espiritual. E aí você vai desenvolvendo por dia até alcançar assim todos os 50 níveis espirituais. Aí ao próximo estágio, onde obedecemos a Adonai com amor e alegria. E Ele derrama sobre nós o seu Espírito. Somos feitos juntos com Israel, que é a nação santa de sacerdotes. Passar por esse processo é mandamento de Hashem. E foi isso que Yeshua também veio nos mostrar. Nos ensinar com o seu exemplo, como homem, para que possamos imitá-lo. Dar o nosso melhor. Primícias ao Senhor. Isso é dar o nosso melhor. Dar as nossas primícias ao Senhor. Estude também sobre as festas de Adonai, seu significado. Passe a celebrar também ela. E você vai aprender também o significado dos seus elementos. E Yeshua, os seus apóstolos e os seus discípulos praticavam todas estas festas e sabiam todo o significado e simbologia com entendimento do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Assim como na entrega da Torá houve línguas de fogo, aqui, e também houve shofar, aqui também há também a escrita da Torá, da lei, que lá foi em pedras, de judeus e não judeus. Houve, né, tudo isso no Monte Sinai. Porém, em Atos 2, há também línguas de fogo, há também shofar, há som, e há também a escrita da Torá, da lei, só que aqui agora em corações, não mais em pedras.
Então, judeus e não judeus. E um monte, Sião de Jerusalém. Em Levítico, capítulo 6, verso 24 ao 30, diz que no local onde se imola o holocausto, se imolará também no mesmo local a oferta pelo pecado. No mesmo local. Nós, quando erramos, nós, quando pecamos, imolamos, matamos Yeshua no nosso coração. E é do nosso coração que devemos ofertar o nosso melhor, que é obedecer a Yeshua. Quando as pessoas tocavam em Yeshua, no seu talit, elas eram curadas, como também a mulher do fluxo de sangue, mas não só ela, outros também. E aqui diz que o que tocar na carne da oferta, que é, aludindo aqui a oferta a Yeshua, será santo também. Então, se cair, aspergir também o sangue de Yeshua sobre as vestes do ofertante, será lavada as suas vestes no lugar santo, no mesmo lugar onde caiu. O seu coração, se nele foi derramado, o sangue de Yeshua, seu coração será também purificado. E você, que era barro de desonra, vaso de desonra, feito de barro, será quebrado. E o oleiro que é Deus te moldará novamente, só que agora num vaso de barro de honra. Se você deixar a sua vontade e fazer a vontade dele, e você, panela de bronze, que antes não julgava corretamente e tinha uma inclinação para o mal muito forte, agora será transformado e purificado em justo juiz, com a inclinação para o mal já adormecida e a inclinação para o bem muito forte, guiado pelo Espírito do Pai. Se for pela culpa, comerá, mas se for pelo pecado de Ratá, não comerá, para que não internalize o mal, como fez Adão. E a oferta pelo pecado é a materialização do erro, do pecado. E, consequentemente, é mal, é maldição. Assim como em Isaías, capítulo 53, e Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Yeshua certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos erros, nossos pecados, e por isso ele foi atingido e afligido em nosso lugar. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades, por causa de nossos erros, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei, porém, não é maldição, mas para nós que estávamos errantes, pecado e errando, para nós era, porque é como a lei para o criminoso. A lei para o criminoso se torna maldição, porém para o obediente, a mesma lei é bênção. Então, Yeshua na cruz se fez pecado para cravar o nosso pecado na cruz, como a serpente levantada no madeiro no deserto. Por mais que isso nos cure, apenas internalizamos a Yeshua vivo, ressurreto. Não temos prazer nele morto. Ficamos felizes porque ele se deu no nosso lugar e nós celebramos isso. Mas nós estamos felizes porque nós sabemos que ele já vive pelos séculos do século, foi ressuscitado por Deus. E assim também é a nossa esperança de ser um dia. Em Levítico capítulo 7, do verso 1 ao 10, veja que fomos antes iníquos e pecamos, erramos, e Yeshua nos redimiu, e Deus por isso nos perdoa. Porém, o sentimento de culpa também deve ser curado em nós. E para isso também há sacrifício, onde nós reparamos o erro e oferecemos o nosso melhor.
a Deus e ao próximo. E com isso, fazendo bem e reparando o dano, somos curados também da culpa. E é bem o sacrifício e oferta que o apóstolo Paulo fez, o apóstolo Shaul, por ele ter perseguido os discípulos de Yeshua, os judeus e não judeus, crentes que Yeshua era o Messias, o apóstolo Paulo os prendia inicialmente e colocava eles em cárcere. Então ele, o apóstolo Paulo, tinha culpa e mesmo sendo perdoado através de Yeshua, ele deu o seu melhor. Ele deu a sua vida em amor à obra de Deus, em amor ao Messias, em amor ao próximo. Então, com amor e alegria, como também forma de indenização pelo dano que ele causou. Assim também aconteceu com o apóstolo Pedro, que se sentia culpado por negar a Yeshua 3 vezes. E Yeshua o ajudou após sua ressurreição sobre isso. Na terceira vez que apareceu aos seus discípulos, Yeshua então pergunta 3 vezes a Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a seus irmãos? E Pedro, arrependido, entristecido por haver negado, disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo e sabes como me sinto mal por ter te negado. E Yeshua fala 3 vezes: então cuide das minhas ovelhas. Isso trouxe a cura para o sentimento de Pedro. Ele tinha um sentimento de culpa. Isso trouxe a cura. Isso nós vemos em João, capítulo 21. Assim acontece conosco, quando reconhecemos plenamente a Bíblia no contexto original judaico, bíblico, e quando a conhecemos e descobrimos que somos culpados pela morte de Yeshua, nos sentimos também culpados e entristecidos ao nos darmos conta que nós, na vida errante passada, negamos também a Cristo. Porém, Yeshua também nos ajuda e pede: se você me ama, se você me obedece, então cuide e ensine as pessoas. Ele fala: apacenta, pastoreie e cuide. Apacentar é conduzir as ovelhas ao pasto. Levar as ovelhas discípulas de Yeshua, mostrando o caminho que é Yeshua. Pastorear é vigiar e dar exemplo para elas permanecerem no pasto, guardá-las, protegê-las, orientá-las. E cuidar é tomar conta das ovelhas de Yeshua, assumir responsabilidade por elas, servir a elas. Em Levítico, capítulo 7, do verso 11 ao 21, lemos a lei das ofertas pacíficas de comunhão e ação de graças ao Senhor. Era uma refeição que poderia ser comida em celebração a Deus, com sacerdotes e pessoas convidadas, no primeiro dia dessa oferta e no segundo dia, ou seja, no dia da oferta e no dia seguinte, porém, no terceiro dia não podia comer. No terceiro dia seria abominável se comesse. Por quê? No primeiro e segundo dia, Yeshua se deu por nós, se deu vida por nós. Porém, ao terceiro dia, ele é oferta ao Pai, onde o Pai o ressuscitou. Então, essa oferta feita de refeição, existiam muitas situações às quais a pessoa podia oferecer, como alguns exemplos. Se ela estava seriamente doente e se recuperou, ou se ela atravessou um deserto, uma tribulação em segurança e teve vitória, ou se ela foi liberta da prisão, ou ainda se ela recebeu um livramento, entre outras. Então, oferecia essa oferta de refeição. E durante a refeição, iriam perguntar ao ofertante o motivo daquela celebração, daquela refeição festiva.
e o ofertante contaria o que havia acontecido. E isso acontece muitas vezes na Bíblia. Na Brit Hadashah, por exemplo, também acontece, que é a mensagem das boas novas, os testemunhos dos apóstolos e dos discípulos de Yeshua. Quando o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, por exemplo, assim como Yeshua, iam nas casas durante as refeições e contavam as boas novas, ou eles davam também os seus testemunhos, e assim também são as festas de Adonai, de Levítico 23. Nela fazemos refeição, celebramos ação de graças a Deus por bênçãos, milagres que Ele também nos deu. Em Levítico 7, capítulo 7, do verso 22 ao 38, a proibição quanto ao consumo da gordura por parte do homem está ligada à questão da finalidade da gordura. Já aprendemos que a gordura é símbolo de fartura e prosperidade, que Adonai dá ao homem, e isso deve ser devolvido ao Senhor sobre o altar. O dom que Deus nos deu não pode ser para o nosso próprio proveito, mas dado a Deus, a serviço de Elohim. O mesmo é o sangue. Sangue é vida, vem de Deus e volta para Deus. É sagrado, Adonai nos dá a vida e devemos dar a nossa vida a Ele. Por isso, não ingerimos sangue e nem derramamos sangue. E Deus nos pede santidade. Fala de coxa direita, peito movido, fala de Yeshua. Temos que saber e respeitar a porção que deve ser dada a Deus. Aquela que nos é dada e também a que é dada ao próximo, e não pegar a porção de ninguém. Em Levítico 8, capítulo 1, verso 36, vemos o primeiro passo. É Moshe tipificando Yeshua, nos lava, ele nos purificou para que possamos oficiar o sacerdócio. De Yeshua também recebemos vestimentas, como em Efésios 6, capítulo 6, verso 13 e 17. Nos revestimos de Yeshua, da verdade, justiça, das boas novas, da fé, da palavra de Deus e da salvação. Recebemos através de Yeshua o Espírito de Deus, a sua unção. Primeiro, Yeshua nos redime de nossos pecados. Depois nos leva até a presença do Pai, através dele, para que possamos ser cheios do Espírito de Deus. Temos assim por cabeça Yeshua, passamos a obedecer, ouvir Yeshua, como ele obedece ao Pai. Passamos a fazer as mesmas ações de Yeshua e a caminhar como Yeshua caminhou, de uma forma plena e completa. Por isso, 7 dias. 7 é o número de Deus da perfeição, do que é completo. Por isto, 7 dias da festa de Matzot, festa de pão sem fermento, que é o Yeshua, o homem sem pecado. As 7 festas de Hashem também que falam sobre Yeshua, sendo ele, então, exemplo para imitarmos. Na Haftará de Jeremias, capítulo 7, verso 21 ao capítulo 9, verso 23, vemos que muitos não quiseram dar frutos ao Eterno. Muitos, de opressão em opressão, de engano em engano, se recusam a reconhecer a Deus. Declara o Senhor. Eles se recusam a me reconhecer, declara o Senhor. Muitos não reconhecem nem Yeshua até hoje. Abandonaram a lei de Deus, não obedecendo a Hashem, nem a seu Messias, preferiram seguir a doutrina de homens. Ainda fala, ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor da sua boca, de Yeshua, e lamentem, pranteiem, se arrependam. É impossível não fazermos um paralelo com Lucas, capítulo 23, do verso 27 ao 32, que diz, um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por Yeshua. Yeshua, Jesus, voltou-se a elas e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis,
os ventres que nunca geram e os seios que nunca amamentam. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubra-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde que é Yeshua, o que acontecerá quando estiver as árvores secas? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E na Brit Hadashah de Hebreus, vocês podem ler do capítulo 9 até o capítulo 10, verso 25, porém eu vou ler só uma parte que diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, aqui está falando de Yeshua, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito de Deus também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Aleluia, Baruch Hashem. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yeshua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Assim, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o grande dia. E para quem morre, o dia já chegou. Traga para sua casa o cordeiro. E com certeza você e sua casa será abençoado. Shalom, shalom. Bons estudos a todos!